E aí, gente, sejam todos muito bem-vindos. Caralho, que imprevisto que ocorreu aqui agora. Mas enfim, bora lá, bora começar. Gente, então hoje, por votação de vocês, né, e tal, a gente definiu de que o tema de hoje vai ser... Opa, legal, legal, obrigado, galera. De que o tema de hoje vai ser workflow. Então, para introduzir aqui o tema, caso alguém aí não saiba o que é workflow, workflow é basicamente fluxo de trabalho, ok? Então, qual que é o ritmo que vocês trabalham, qual que é o ritmo que devem trabalhar para poder começar com a... Deixa eu fechar aqui o Discord, para poder começar com a modelagem de vocês, quais que são as etapas que vocês devem seguir. Essa questão de qual que é o ritmo que deve seguir faz muita diferença. E eu vou falar para vocês, inclusive, nessa mesma questão, a gente já pode até vincular de que com um bom fluxo de trabalho, você consegue fazer qualquer coisa que você queira e você consegue fazer artes melhores do que o habitual. Então, isso é uma coisa muito importante, porque não é tão simples como só um fluxo que é esperado, um fluxo que talvez seja mais agradável ou mais organizado. De fato, se você segue o fluxo, isso tem uma coisa que te ajuda até mesmo no seu próprio feeling, tá bom? Isso pode melhorar a qualidade do seu trabalho, vai melhorar a questão das prioridades e tudo isso vai te ajudar a ter um trabalho melhor. Então vamos lá. Tem meio que uma coisa que é um certo padrão, por assim dizer, esperado quando se fala de workflow, quando se fala desse fluxo de trabalho, né? Então vamos lá. Quais que são as etapas que dizem desse workflow? No caso agora eu não estou falando exatamente tipo de coisas como render, pose ou momento de pôr acessórios. Eu vou falar de coisas por enquanto mais individuais, tá? Tipo, eu vou fazer um corpo de um personagem, vou fazer um rosto de um personagem, ou então vou fazer um acessório. Qual que vai ser o workflow dentro desse acessório? Qual vai ser o workflow dentro desse corpo? Qual vai ser o workflow dentro do rosto? E assim por diante. Que é aquele negócio que tanto falam, de formas primárias, formas secundárias, formas terciárias e detalhamento. Tem gente que encurta isso de um jeito diferente. Tem gente que só coloca a forma primária, secundária e detalhamento. Ou forma primária, secundária e terciária. Esquece detalhamento. Ou então, sei lá, também tem gente que confunde demais essas coisas e chama de forma primária coisa que não é, chama de forma secundária coisa que não é. Inclusive tem gente que parece que nem existe forma secundária, nem fala dessa etapa. Tem gente que não usa esses termos e só resume em blocagem e detalhamento. Mas então vamos descomplicar tudo isso aqui, porque possivelmente vocês devem até imaginar, tipo, eu sei o que são essas coisas, eu não preciso ouvir isso daqui de novo. Só que eu garanto de que tem muita gente que não sabe, sério mesmo. Até com o projeto que eu estou fazendo aqui da Evolution e tal, que a gente tem essas conversas e tal, eu converso bastante com o pessoal, eu percebi de que tem muita gente que tem essa dificuldade. Não é só gente que tipo é iniciante, tem pessoas que estão até um pouco mais avançadas que também tem essa mesma dificuldade com o workflow, que também tem essa mesma dificuldade com isso aqui, de compreender esses 4 estágios, tudo bem? Então, mesmo se você tiver em mente de tipo, eu sei o que é isso daqui, eu aconselho vocês a escutarem aqui mais uma vez, porque isso daqui eu acredito de que vai ajudar vocês, tudo bem? Tranquilo. Primeira coisa, só relembrando de que nem eu estava dizendo, né? Várias pessoas consideram isso de formas diferentes, então não tem uma coisa padrão que está escrito tipo num livro aí, falaram tipo, não, isso daqui que é forma primária, secundária, terciária e detalhamento. Então não tem uma coisa fixa que define isso, isso daqui é a partir do jeito que eu aprendi e de uma forma que funciona para mim, de uma forma que funciona muito bem, tudo bem? E de uma forma que também você vai conseguir se comunicar bem com as outras pessoas se você aplicar dessa forma, ok? Então, isso daqui vai ajudar bastante, tranquilo? Bora lá. Então, forma primária. O que é forma primária? Formas primárias são as formas mais simples que a gente usa para poder representar algo. Então, por exemplo, se eu for fazer um personagem, um humano,
a gente tenta resumir tudo que tem nele em formas mais simples. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui umas referências que eu tenho. Depois eu mostro. Mas é aquele... no caso é porque atualmente eu tenho modelado menos, então os projetos nem estão tão encaminhados assim. Tem aquele Goblin que ele já está na finalização, mas tá aí, tá indo. Então vamos lá. Prosseguindo aqui. Bem, deixa eu pegar aqui então, por exemplo, esse personagem aqui. Tá certo. Então tá bom, vamos lá. Quando eu estou falando dessa questão de forma primária, a gente tenta resumir o que a gente está vendo da forma mais simples possível. Eu não lembro quem que era esse artista que está nessa referência aqui, então perdão por não conseguir falar o nome dele, porque eu não sei quem é, mas enfim. A ideia é você simplificar isso aqui de alguma forma. Então, como que a gente pode simplificar, por exemplo, esse corpo aqui desse cara? A gente pode ver aqui, por exemplo, um cilindro aqui na perna, certo? A gente pode ver aqui esse cilindro. Opa, tá bom, pode ser assim. A gente pode fazer outro cilindro aqui, por exemplo, para o braço. Ok. E a gente pode fazer, por exemplo, uma esfera aqui, ó, para a cabeça. Um cilindro aqui para o pescoço. Certo? Então, é basicamente isso. A ideia é você simplificar tudo isso aqui da forma mais simples possível. Tudo bem? Resume da forma mais minimalista que você conseguir. Isso daqui é a forma primária. Então, por exemplo, tem esse modelinho aqui, ó, que eu estava fazendo, que eu ia passar para um cara que ele vai fazer um anão, né, no caso, dentro do projeto. E aí eu ia adiantar o corpo para ele. No final ele decidiu que eu perguntei para ele se ele preferia fazer o corpo, que seria um pouco mais trabalhoso e tal, que seria legal para ele aprender, mas talvez consumisse mais tempo, enfim. No final ele decidiu fazer o corpo. Então ficou aqui essas formas primárias aqui que eu tinha tirado uma horinha ou duas para poder fazer. Enfim. Então, beleza. A forma primária a gente pode simplificar desse jeito. No caso aqui ainda até tem algumas coisinhas a mais, sabe? Tipo, eu fiz um volumezinho pro tríceps. Isso daqui às vezes ajuda um pouquinho. Eu fiz alguns volumezinhos para outras partes. Mas a forma primária é basicamente isso aqui, ó. Tá vendo que não tem tipo os músculos definidos, onde que tá e etc. Tudo. Isso daqui é a forma primária do modelo, ok? Então, beleza. Daí, forma secundária são as que dependem da primária para poder existir. Então, primária, que nem eu estava dizendo, são essas coisas mais simples. Um cilindro, uma esfera, pode ser um conjunto de retas, conjunto de linhas, tipo, sei lá, isso aqui. Enfim, isso daqui é forma primária. É como um primeiro esboço do modelo. Ele serve também para você encontrar quais são as proporções que você quer, qual vai ser a posição que vai estar cada membro e uma ideia base do formato que as coisas terão. Então, ok. Formas primárias, check. Agora, formas secundárias são as que dependem da primária para poder existir, ok? Então, por exemplo, quando você já sabe aqui onde que fica esse cilindro aqui para o braço, você já consegue encontrar, tipo, o tríceps está nessa parte aqui, esse cilindro, vou fazer aqui o volumezão do tríceps. O deltoide, ele está por aqui, ele tem 3 cabeças aqui e tal. Aqui os músculos e tal. Músculos, em geral, são tudo forma secundária, ok? Músculos são formas secundárias porque você só encontra eles a partir das primeiras que você encontrou, ok? Então, beleza. Isso daqui é forma secundária. Então, se eu pegar aqui no meu personagem, eu já fiz aqui esse cilindrozão para ele, a gente já começa a complicar mais. Adiciona aqui um bíceps e tal. Agora eu sei onde é que está o bíceps. Aí a gente pode fazer aqui um cortezinho aqui entre os músculos. Saber certinho onde que fica esse corte. Tomar cuidado para não deixar marcado demais. A gente encontra aqui o músculo braquial, que fica nessa parte aqui do meio. Vou até pôr aqui a referência para vocês verem também. Não só para vocês verem, mas também porque é bom, né, usar a referência.
usem referências, é excelente, muito importante. Então, beleza. Então tá, aí aqui, pá, tem o braquial. Aí, beleza. Daí em seguida tem aqui o tríceps. Ok, isso daqui é tudo forma secundária, quando a gente já vê onde que fica cada músculo, quando a gente já consegue encontrar algumas coisas a mais a partir daquelas primeiras formas que a gente encontrou. Claro que, e pensa comigo, dentro disso aqui, a gente tem muita coisa para poder ajustar. Cada sinuosidade do músculo, cada direção de onde vai cada coisa, a forma como cada um deles interage e tal, cara, tem muita coisa para poder explorar só nessa etapa, tá? Então, é muito importante passar um tempo e dar uma dedicada nas formas primárias e nas formas secundárias, ok? Então, beleza, vamos supor aqui, pá, beleza, isso daqui já é a forma secundária aqui de um braço, ok? Então, forma terciária agora segue nessa mesma lógica. Se formas secundárias são as que dependem da primária para existir, a terciária são as que dependem da secundária para existir. Então, por exemplo, a partir do momento que você já sabe a base aqui, tipo, o peito ele fica nessa parte aqui, ó. Tá, beleza, você fez o volume do peito, você já demarcou de que ele está aqui. Você já pode encontrar mais coisas. Você já pode encontrar mais ou menos como que fluem as fibras aqui. O biquinho do peito ele é uma coisa. Você pode encontrar, por exemplo, uma pele ou uma gordura que tenha mais nessa região aqui, ó, entre o peito e o ombro. Você pode marcar também os cortes aqui dos músculos, eu considero como forma terciária também. Bem, isso daqui é a forma terciária. Então você já pega aqui, por exemplo, tipo, aqui, tô fazendo o bíceps, eu vou fazer, deixa eu dar um pouquinho mais de divisão, né? Conforme vai aumentando as formas, vai precisando de divisão. Então, tipo, beleza, eu vou fazer aqui uma veia que ela passa nessa região aqui, ó, do bíceps, beleza. Fiz aqui a veia. Eu vou fazer uma gordurinha aqui, ó, nessa parte, assim, bem de leve. Uma coisinha assim, sabe? Um volumezinho aqui, ó, vai fazer os cortes aqui e tal. Tirar um tempinho assim, trabalhar nisso. Fazer, sei lá, uma cicatriz no braço do personagem. Demarcar, tipo, eu quero que ele tenha uma cicatriz aqui, ó. E no meio, assim, ó, quero que seja aqui a cicatriz dele. Então, beleza. Aí você põe aqui as pontinhas, bonito. Ok. Pode fazer aqui também mais pele no personagem. Tudo isso aqui é forma terciária, ok? Então essas coisas aqui, tal, quando você já começa a adicionar mais informação, dar mais vida, né, para o modelo e tal, já se torna a forma terciária, ok? Agora, detalhamento. O que é o detalhamento? O detalhamento é basicamente o estágio final. É quando você já começa a colocar, por exemplo, textura. Então você vem aqui no modelo, já divide tudo aqui, deixa naquela resolução mais alta e tal. E aí você coloca aqui um monte de poro no negócio. Coloca, enfim, um monte aqui, Deixa eu usar um drag rect. Tem umas brushes que são especialmente para poro, eu não tenho nenhuma. Vou usar o Dance Standard por enquanto. Mas enfim, aí você faz aqui os poros e tal, passa um tempão trabalhando nisso aqui. Ou então você usa um alfa da vida, abre o V e põe isso daqui. Mas enfim, essa daqui é a parte que você menos precisa de habilidade artística para poder trabalhar. Ela é a menos importante de todas, mas dá um toque final que fica muito legal nas artes. Então vale a pena você tirar um tempinho também para fazer um detalhamento para a sua arte, se você quiser, ok? Então, basicamente, é isso aqui que a gente quer dizer com o workflow. É essa divisão aqui das formas. Então, tudo bem. Agora, vamos explicar mais algumas coisas aqui de por que é importante retomar isso aqui. Algumas coisas que são legais de você ter em mente quando se fala de workflow. Algumas coisas que são importantes de você pensar. Porque, tipo, às vezes a gente acaba esquecendo um pouco disso, ou então acaba não pensando da melhor forma possível. Então,
o meu objetivo aqui também não é só explicar o que é workflow, eu quero trabalhar também no mindset de vocês. Porque enquanto que vocês tiverem uma mentalidade um pouco diferente, vai mudar a forma que vocês vão lidar com tudo aqui, ok? E aí, Gracete, tô acompanhando aqui. Caraca, velho, uma comparaçãozinha dessas. Isso é louco. Caraca, como fazer esse Pure Half meio transparente? Ou é impressão minha? Pure Half tá meio transparente? Ah, é, aparecem umas coisinhas aqui do fundo. Cara, eu esqueci como é que é isso. Mas é coisa que você acha fácil nos videozinhos, tá ligado? E tem aqui o... acho que é no Help, que você encontra aqui alguns controles do negócio. Não, acho que não é aqui não, tem outro lugar, acho que é aqui em Settings. Aí mostra aqui algumas opções, um monte de coisa aqui do Pure Half. Nossa, tem coisa pra caramba. Tem muita função que a gente nem conhece. Mas mesmo se for aquele mais opaco também não tem problema não. Mas sinceramente eu não lembro. Impressão não, tô vendo aqui. Pois é. Nossa, de vocês não é assim não? Cara, eu já fiz tanto feedback em que aparecia o Pure Half, você foi notar agora em live, sério mesmo? Ai. Mas enfim, bora lá. Beleza, então eu tô recobrando disso aqui. Eu vou aproveitar até de umas experiências que eu tive lá, enquanto eu tava mexendo com... conversando com o pessoal dentro da Evolution, de algumas coisas que eu percebi que às vezes a gente acaba esquecendo um pouco, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, tem muita gente que quando vai falar, tipo, vamos aprender um pouco sobre rosto, aí pega aqui as referências lá do rosto, e beleza, deixa eu pegar aqui, ok. E aí fala, olha que da hora. Vamos fazer o nariz do personagem? Aí o personagem nem tá com a cabeça toda definida aqui dele e tal, sabe? Mas aí a pessoa chega aqui... Pera aí, o que aconteceu aqui? Beleza. Enfim, deixa eu voltar aqui pra divisão 1. Ok. Aí chega aqui na cabeça do personagem e tal. E aí fala, eu vou fazer um nariz muito louco. E vem aqui e adiciona massa assim e tal, beleza. Eu sei que tem essa forma aqui, mais triangular. E aí eu sei que tem uma bolinha aqui. Eu sei que tem as duas bolinhas aqui do lado. E eu sei que essa parte aqui do meio ela é mais fina, né? Enfim. E aí, beleza, tá ligado? Faz um nariz aqui. Coloca as formas que sabe que tem. Coloca algumas coisas que acabam indo um pouco no rumo de deixar a arte mais complexa. E todo o resto que tinha aqui por trás, todas umas coisas que tinham aqui por trás, e tem muita coisa por trás, hein? Todas as coisas que podiam ter sido feito antes, todas as coisas que podiam ter sido mudadas dentro de formas anteriores não foram trabalhadas. Então, por exemplo, tipo, será que o nariz devia mesmo estar nessa parte aqui do personagem? Será que ele não devia estar mais em cima? Será que não devia estar mais embaixo? Será que essas formas interagem dessa forma aqui? Será que elas têm esse tamanho aqui? Será que não dá para fazer isso aqui um pouco diferente? Será que numa simplificação não dava para ter reposicionado isso aqui? Então, tem uma coisa que acaba sendo muito inimiga da galera, que é o seguinte. Quando você põe mais informação no seu personagem, ele fica mais interessante. Isso é fato. Então, se você pega aqui um personagem, aí você coloca aqui um monte de poro nele, beleza? Depois, quando você olha aqui o personagem como um todo, fica muito louco, porque ele tá com um monte de detalhe, tá com um monte de informação. Parece que você trabalhou bastante nele, parece que você colocou muita vida nele. Ele tá mais completo, fica mais complexo. Então, você pegar, por exemplo, um personagem aqui como esse, e aí você chegar aqui e aplicar um noise, vai deixar ele mais maneiro. Vai deixar ele bem mais legal se você colocar um noise nele. Então, tô até aqui, ó, surface, noise, aí a gente pega aqui e tal, dá uma aumentadinha aqui na escala, vou deixar mais ou menos assim, aqui, aí eu vou deixar aqui negativo, ok, você põe aqui, ó,
mais complexo do que antes. Mas vocês não sentem que falta alguma coisa aqui? Tipo, antes de pôr esse noise, devia ter tido outros trabalhos prévios, sabe? Tem muita coisa que vem antes. Porque quando a gente põe esse noise, pode sim ficar mais legal, porque você colocou mais informação. Mas você deixou de seguir todas essas etapas que vieram antes. Você deixou de dar uma atenção especial para todas essas etapas que vieram antes do detalhamento. Então, convenhamos, fica muito mais interessante se você trabalha nesse personagem aqui até você chegar no resultado legal com a forma primária, até você chegar no resultado legal com a forma secundária, para depois dar mais informação para o nariz. Já viram aquele post que eu fiz aqui? Deixa eu ver se eu encontro aqui para mostrar para vocês. Eu fiz um post e também eu tinha feito uma live onde eu ensinava sobre rosto. Quer dizer, onde eu ensinei... acho que eu fiz uma live sobre rosto, tenho quase certeza. Mas enfim, deixa eu achar aqui. Acho que é esse post aqui de método de simplificação. Que aí eu passei todo esse passo a passo aqui de simplificar o rosto para poder encontrar essas formas aqui. Então tá, o que acontece? Segundo ponto para poder se tomar cuidado com o workflow. Na real, nem sei se é segundo, eu já devo ter falado de tantas coisas. Mas enfim, tudo bem. Um outro ponto para poder se tomar cuidado é com o seguinte. Por exemplo, quando você tem uma imagem como essa daqui, aqui a gente consegue contar o número de formas que tem. E formas, vamos parar para pensar de que elas não são só formas. Elas também são preocupações. Então, por exemplo, se você está fazendo aqui um nariz, e você faz aqui, tipo, beleza, vamos fazer... Deixa eu dar até uma dividida aqui para poder mostrar para vocês. Ó, beleza, vamos fazer aqui uma narina, aí ela tem essa forma aqui um pouco menor, já são duas formas. Aí tem aqui o buraco, 3. Esse contorno aqui por dentro, 4. Essa forma aqui, 5. Essa forma aqui que se divide em duas, 6. Aí essa forma aqui do meio, 7. Essa forma aqui da pontinha que pega do osso, 8. Essa outra forma que vem por aqui, ó, 9. 9 coisas aqui, 9 preocupações diferentes, e elas são coisas bem complexas, porque se você parar pra pensar, tipo, pô, não é tão simples isso daqui, porque essa forma aqui, ó, ela tem que entrar aqui de baixo, ela tem que ter alguma interação, vai ter uma parte que vai ficar mais larga aqui, ó, pá. E aí são um monte de coisas, um monte de formas diferentes aqui, isso daqui fica muito complexo. Você colocou 9 preocupações, né? E olha o tamanho disso aqui, é só o nariz. E você colocou 9 preocupações para você. Diferente de você transformar o nariz numa forma só. Como por exemplo isso daqui, ó. Isso daqui é uma coisa que o Glauco Long fez, inclusive. Tá no Instagram dele, se vocês quiserem dar uma olhada. Essas imagens aqui, eu peguei aqui de referência que isso daqui é excelente. Depois se vocês quiserem fazer esse estudo, fica muito legal. Seguir o que ele fez e tal. É muito bom fazer uns estudos de cópia. Recomendo demais. Enfim. Se você pega aqui, ó, transforma todo o nariz só nesse triângulo aqui, ó, que ele pôs, com umas partes aqui planas e tal. Ó, colocou 1, 2, 3 planinhos. Não sei que são 3, na real são 4 por conta da simetria, né? Que do outro lado também vai ter. Mas de qualquer forma, isso daqui acaba sendo uma forma só, certo? Que é basicamente um triângulo. Diferente das outras coisas que são um punhadão de formas, se você avançar o nariz até esse ponto aqui de uma vez. Então tudo bem. Vamos supor, você está fazendo aqui o rosto inteiro. Se você tem só essa forma aqui do nariz, é muito mais fácil de você organizar tudo, sabe? Porque você vai ter essa forma aqui pro nariz, aí a forma do olho pode ser uma só também, a forma da boca pode ser uma só. Você consegue trabalhar a proporção do rosto, você consegue trabalhar o tamanho das coisas, a posição, e você vai perceber quanta coisa que pode mudar de um rosto para o outro. Eu não vou fazer isso daqui completo, não vou fazer o rosto completo, porque isso daqui leva um tempo. Mas enfim, se você consegue seguir só com essas formas mais simples e você conseguir chegar até um ponto que o rosto fique legal, você vai ver, vai dar uma mudança gigantesca. E tem muitas artes que o erro está justamente nessa parte. Se vocês quiserem se usar de exemplo, de repente se tiver
Se alguém aí se candidatar, eu posso dar uma olhada lá no Insta e dar uma olhada se tem alguma coisa, tipo, pá, aqui, essa coisa que você avançou até forma secundária, dava pra ter feito tal coisa na primária que ficaria mais legal. Se alguém quiser aí se candidatar, eu dou uma olhada, que eu não vou chegar no Insta de ninguém pra pegar a imagem sem pedir, ok? Mas um exemplo de erro pode ajudar bastante, ok? Eu já vou olhar se tem algum candidato. Ok? Mas enfim. Daí é legal você simplificar todo o rosto como uma coisa só. Depois, inclusive, fica tudo mais fácil, né? Porque você consegue até visualizar as coisas, por mais que não estejam tão simplificadas, mas você consegue visualizar como se estivessem. E isso, cara, é sensacional. Só que é uma coisa que você só pratica se você tiver essa compreensão legal das formas, né? Delas como primárias, delas como secundárias, delas como terciárias e assim por diante. Deixa eu dar uma olhada se tem candidato. Sem comentários, né? Ok, imagino que ninguém aí esteja afim de tomar crítica. Mas ok, tudo bem. Vamos seguir. Beleza, então esse é o segundo ponto, né? Imagino que seja a segunda coisa que eu constei sobre a questão de preocupações. Se você reduzir as preocupações, vai ficar muito mais fácil de você trabalhar nesses 3 pontos, né? Que são o tamanho, posição e formato, né? Você consegue trabalhar nessas 3 coisas e deixar bem legal o modelo só com isso daqui. E olha só, depois você consegue até, se não me engano, esse rosto aqui, ó, que eu fiz. Ele era baseado no rosto do Pitbull. Enfim, se você conseguir chegar só nessas formas aqui, nas formas primárias, em um ponto legal, depois quando tu avançar para a secundária vai estar tudo mais fácil. Você já vai estar com toda a proporção aqui bem definidinha, vai estar com as coisas bem legais, vai ser bem melhor. E convenhamos também do seguinte, você pode ter um braço perfeito no seu personagem, mas se o braço estiver no tamanho errado, se bem que aqui é estilizado, aí tamanho errado é complicado, mas enfim, por exemplo isso aqui, ó. Se tiver no tamanho errado vai ficar esquisito, ou então se tiver na posição errada também vai ficar esquisito. Então aqui, tem muita gente que também é dada a deixar o braço lá em cima. E se ele tiver o formato errado, né, então nem se fale. Bom, então trabalhem bem nas formas primárias, daí depois passa para a secundária, trabalha bem, daí depois para a terciária, trabalha bem e assim por diante, ok? Então, tem todos esses cuidados que vocês têm para tomar, tá? Vamos até anotar aqui para não esquecer desses cuidados que eu estou falando para vocês. O primeiro é de não avançar as formas. E o segundo é de tomar cuidado com preocupações. Ok? Então a gente tem esses 2 pontos aqui, né, para poder tomar cuidado. Não avançar as formas de não colocar informação a mais do que devia, né? Tipo, não colocar fibra quando você ainda está trabalhando em formas secundárias, quando você ainda está encontrando os músculos e tal. O segundo cuidado, que é o das preocupações, né? De não colocar mais informação aqui, porque senão você vai ter mais coisa para se preocupar e aí vai ficar complicado. Então, vocês se atentam a isso e quando se atentarem a isso, aqui estão os 3 pontos que eu listo naturalmente quando se fala de forma primária, né? Que são tamanho, posição e formato. Tem essas 3 coisas aí para se atentar aqui dentro das formas primárias. E beleza. Tem mais alguma coisa que alguém queira acrescentar só sobre esses pontos aí que eu citei? Ou alguma coisa aí que alguém queira falar aí, alguma dúvida? Qualquer coisinha aí? Por favor, não fiquem calados. Eu fico meio preocupado quando vocês ficam calados. Descobrir como deixar PureRef transparente. É o seguinte, Ctrl+. Caramba, Ctrl-. Que legal, peraí, deixa eu testar aqui.
Ctrl menos. Não tá funfando. Pelo menos não no meu aqui. Ctrl menos. Caramba. Não tem mais alguma coisa que tem que fazer antes, não? Esse tá aqui. Ah, muito rolê procurar. Depois eu vejo. Mas sério mesmo, gente, sem mais comentários, eu já vou prosseguir aqui então. Ok? Beleza. Então tá. Essa questão que eu comentei do cuidado, para vocês não avançarem demais as formas, é justamente porque se vocês avançam demais as formas, vocês vão ter uma sensação de que a arte está melhor do que realmente está. E se você tem essa sensação, vai te brecar a conseguir ajustar as coisas que são prévias a isso. E se você tiver um excelente detalhamento, mas não tiver uma boa forma primária, sua arte nunca vai ficar boa. Nunca, porque se a base não estiver boa, o resto não fica bom, ok? Então isso daqui também é uma ordem de importância, tá? Então aqui, a primária é a primeira mais importante, a secundária é a segunda mais importante, a terciária é a terceira mais importante, e o detalhamento é a última, né? A quarta. Ok? Então beleza, ajustando tudo isso, tendo tudo isso aqui em mente, lembrem-se bem, tomem muito cuidado enquanto estiverem fazendo. E mais um toque aqui para vocês, porque o workflow é esse, né? Essa daqui é a ideia base, né, de como que tudo isso funciona. Mas, por exemplo, se você está avançando aqui no personagem, tal, você está fazendo o rosto, e aí você já está avançando para formas secundárias, mas você de repente percebe de que tinha coisa que dava para ter ficado melhor com estágios prévios, né, com o estágio da forma primária, não tem problema de você dar um passinho para trás para poder ajustar aqui o braço e tal. Dar passos para trás não vai fazer mal em geral no seu projeto, né? Enfim, se for para poder melhorar alguma coisa, não. Ok? Problema mesmo, ao meu ver, é você dar passo para frente antes da hora. E beleza. Deixa eu ver, descobrir, tá. Como saber a hora certa de avançar? No lado do direito do teclado. Sabe aquela parte direita do teclado onde fica os números que nem uma calculadora? Você clica. Ah, tá. Ah, nossa. Caramba, peraí. Deixa eu clicar aqui. Menos. Deixa eu ver se tem que dar um unlock aqui. Não tá funcionando no meu não. Talvez seja só no meu, não sei. Eu só sei que não tá funcionando não. Mas ok. Sobre como saber a hora certa de avançar. Eita caramba! Ah, não, funcionou sim. Você deixa mais ou menos opaco. Deixa eu ver, se segurar vai aumentando aqui. Pera aí. Aqui. Ah, não, pera aí. Essa daqui que é a referência. Meu Deus. Não tá voltando não. Vixe. E aí, Sérgio, como é que volta isso aqui agora? É com mais agora? Eita, eu cliquei várias vezes aqui, o negócio tá quase transparente. Deixa eu ver. Você vê como é que pega pra poder deixar mais opaco? Cadê? Puder dar um help aí, eu agradeço. E agora eu não sei como volta não. Ai. Eu não sei se tá funcionando não. Eu tô clicando no mais aqui, mas não tá voltando não. Ah, não, agora tá indo. Ah, tá, eu tava clicando também, clicando no botão errado, vai funcionar pra caramba. Aí, beleza, tá aqui. obrigado. Tá certo. Estamos com o PureRef de volta. Ok, sobre essa questão de saber até que ponto que tá bom, tipo, quando saber se tá bom ou não,
naturalmente, tipo, pra um comecinho do comecinho, eu aconselho uma coisa. Por exemplo, trabalhou um dia. Tipo, muitas vezes a cabeça fica cansada, né? Se você passa muitas horas e tal, modelando, alguma hora você cansa o olhar, você não consegue avançar muito e tal. Então, tranquilo, respira, pausa um pouco, talvez volta no dia seguinte, e aí você dá mais uma olhada nas formas primárias. E aí você vê se você percebe mais coisa. Aí você tenta aqui, vê se dá pra melhorar alguma coisa, tal, você pode se esforçar, dá uma olhada em umas referências de outros caras, compara com o que você tá fazendo. Essa questão do comparar é muito boa, sabe? No final ela acaba sendo muito boa, porque aí você vê aqui um padrão de qualidade, né? Você olha aqui, tipo, pá, olha aqui, o cara simplificou aqui com essas formas aqui e tal, ficou legal. O meu eu usei as mesmas formas, mas o meu não ficou tão bacana assim. O que será que dá pra mudar aqui? Tenta copiar alguma coisa, por exemplo. Isso daqui é uma ótima forma de você saber em que estágio que fica legal, ok? E aí depois que você chegar em um estágio aqui e tal, que você não está conseguindo mais mexer, que você viu de que você chegou num ponto que ficou legal, que você realmente gostou, tá? Claro que conforme você for evoluindo, você vai sentindo essa questão do gostou ou não um pouco mais adiante, né? Vai demorando mais. Mas naturalmente você começa a gostar quando você tem algum tipo de evolução também, né? Você está fazendo aqui um modelo e tal, e aí você percebe que só com formas primárias você chegou num resultado que dificilmente você consegue até com terciária, sabe? Aí você fala, caramba, mano, que negócio legal. E aí você percebe, pô, aqui eu consegui uma boa forma primária. Aí você dá mais aquela olhada, tal, viu que chegou no ponto bacana, aí você tem um ok. Aí você passa para as próximas formas. Chegou aqui na forma secundária, deu uma trabalhada, referência, né, que nem eu estava dizendo, dá uma olhada aqui, copia o que você está fazendo, ou então se inspira, né, no caso, porque às vezes, nem sempre copiar é uma opção, às vezes você precisa fazer uma coisa que não tem uma forma exata para você copiar. Isso daqui é mais em caso de estudo, tá? Mas enfim. Daí você vai, dá uma avançada, compara com alguma referência, vê se o seu realmente está legal, se o seu está a nível, né, e tal. E aí se tiver compatível, por assim dizer, com uma qualidade do tipo de alguma referência que você viu, aí você fala, beleza, agora tá bacana, agora eu cheguei num ponto legal, vamos passar para a forma terciária. E aí você avança, né? Forma terciária e tal. A forma terciária é um pouquinho mais complicada, né? De dizer, tipo, aqui tá bom. No caso aqui já passa a não ser tão grandioso quanto forma secundária. Em geral, a evolução artística como um todo tá nessas duas coisas aqui, ó. Daí você passa a forma terciária, avança mais umas coisas aqui, faz mais umas informações. Aí você percebeu, pô, o personagem tá bem vivo. Tenta deixar com forma terciária em tudo, sabe? Aí entra também a questão dos acessórios, né? É legal também deixar os acessórios acompanharem um pouco essa questão das formas terciárias. E aí deixou o negócio bem legal. Adicionou mais informação, que aí também entra um ponto legal, né? Esse de adicionar informação. Porque aí deixa o modelo mais interessante. Então, por exemplo, colocar umas cicatrizes e tal, colocar essas fibras, você cria focos de informação que acabam deixando o modelo ainda mais interessante, né? Um pontinho que tem mais coisa que o outro, uma parte que fica mais limpa, outra parte que tem mais coisa, e aí você vai chegar aqui nesse estágio, provavelmente se você já pegou o esquema com essas duas partes, com a terciária não vai ter muita complicação. Então você ajusta aqui a terciária e passa para o detalhamento. Às vezes, e isso daqui é bem comum, tá? Mas às vezes a forma primária e secundária se mistura um pouquinho. Tem coisa que às vezes você precisa colocar mais informação para ficar visível, sabe? Então, por exemplo, fez o braço aqui, colocou só um cilindro, pô, mas só com o cilindro não tá passando nem perto da informação que eu quero com o meu personagem, porque eu quero que o meu personagem seja fortão. Então, você pode dar um volume a mais aqui atrás, um volume a mais aqui na frente, marcar um pouquinho aqui a costela e tal, colocar um peito um pouco mais volumoso, enfim. Às vezes isso daqui acaba se misturando, às vezes você sente a necessidade disso aqui, mas só coloca realmente se você tiver travado, se você não estiver conseguindo. Porque eu tô contando aqui de que vocês ainda não têm um senso certinho de falar, tipo, não, eu vou fazer isso aqui porque isso daqui vai me ajudar, sabe?
Então eu tô falando isso mais como uma dica para casos um pouco mais extremos, sabe? Tipo, não tá dando certo, vamos colocar um pouco mais isso aqui. Então, esse é o jeito que eu indico para vocês de notarem se vale a pena ou não colocar uma informaçãozinha a mais. Forma secundária também às vezes acaba se misturando um pouco com terciária. Essa daqui é um pouco mais perigoso, tá? Porque não é toda coisa que vai auxiliar desse jeito. Por exemplo, se você colocar aqui as fibras, pode acabar não sendo muito bom, porque aí o foco se volta para as fibras. Você tem que tomar cuidado total para que o foco saia das fibras e seja aos grupos musculares, né? Enfim, de forma um pouco maiores. E o detalhamento também, porque ele acaba se misturando com a terciária, porque também é um momento de você colocar mais informação no modelo, tentar deixar ele mais vivo, e aí você coloca uns poros, você coloca umas rugas e tal. Tem personagem, por exemplo, quando você quer mexer com impressão, que se você colocar um monte de poro, nem vai aparecer. Então você coloca algumas coisas que seriam detalhamento junto à terciária. Tudo isso aqui acaba virando quase que uma coisa só. Entende? Então beleza. Terry Crews translúcido ali. Ai meu Deus. Uma forma legal é aumentar a geometria de maneira bem devagar, tentar fazer o máximo que conseguir com o nível de geometria atual. Sim, isso daí também auxilia. Porque se você tenta avançar em forma terciária e você só tem essa geometriazinha aqui, cara, tu não vai conseguir nem a pau. Sabe? Porque tipo, se você quiser colocar aqui uns cortezinhos, isso daqui vai ficar bizarro. Você tem que focar nessas formas grandes. Se você quiser colocar umas fibras aqui, também não vai funcionar muito bem. Você tem que focar nisso aqui. Você deu uma boa dica, hein, mano? Muito obrigado. Isso daqui realmente ajuda bastante quem está com dificuldade nessa questão. Enfim. Vocês têm alguma dúvida aí sobre esses pontos aí que eu comentei? Qualquer coisa? Vou deixar um momentinho aí para vocês perguntarem. Para vocês, caso queiram comentar inclusive sobre alguma experiência de vocês, também é bom. Sobre tipo, tô fazendo tal personagem, tô fazendo tal coisa, senti dificuldade em tal momento, que isso também seria legal, ok? E aí em seguida também, como a gente já está quase chegando às 10 horas, aí eu já vou abordar a próxima parte da live, que seria sobre a questão do bate-papo, né? Que eu comentei que umas pessoas elas mandaram uns comentários lá no Instagram, e aí eu falei de que eu iria responder aqui em live. Então eu vou deixar um momentinho aí para vocês perguntarem. E galera, eu vou fazer silêncio por um segundinho, porque aí eu já aproveito e confirmo aqui, porque umas pessoas me mandaram umas perguntas ali pelo Instagram. E aí eu quero confirmar também se essas pessoas estão em live, porque se estiverem em live, aí a gente responde por aqui, e aí fica melhor ainda. E se vocês tiverem qualquer pergunta que queiram fazer, se vocês quiserem comentar comigo alguma dúvida que vocês tenham em relação ao 3D, se vocês quiserem me perguntar sobre alguma coisa que eu esteja fazendo, vai ser legal, porque eu quero testar isso aqui. Se não funcionar direito, se vocês não curtirem muito, tudo bem, eu vou passar para outra coisa, eu vou falar de outro ponto, vou falar de qualquer outra coisa para poder entregar informação para vocês, né, e tal, porque o meu intuito aqui com as lives é que vocês aprendam e que aproveitem isso aqui, sabe? Então, bem, que nem eu disse, eu vou fazer esse minutinho em silêncio, que eu vou ler as mensagens e das pessoas que mandaram perguntas, e vou deixar o tempo para vocês perguntarem, ok? Silêncio em 3, 2, 1.
Ok, então dei aqui aquele minutinho para vocês. Confirmei, dei uma olhada aqui no Instagram, fui ver as perguntas das pessoas e tal. Eu não sei se algumas dessas pessoas estão em live, então inclusive eu vou... Quer dizer, se você me mandou alguma pergunta pelo Instagram, se você naquela caixa de perguntas e você está aí na live, por favor dá um hello aí, que eu dou uma olhada aqui na sua pergunta pra gente conversar mais agora em live, porque isso daqui ajuda demais. Teve um pessoal que mandou umas perguntas muito interessantes que eu acho que teria muita coisa legal para poder falar sobre. Mas se a pessoa não tiver na live, aí nem vale muito a pena, né? Enfim. Então, se você mandou alguma pergunta, lembre-se, mande um ok, eu dou uma confirmada aqui no meu Instagram, releio a pergunta que você mandou e aí em seguida também. Beleza? Então vamos lá. Quando você vai fazer uma peça de hard surface, você faz toda a forma dela em Dynamesh antes? Então, seguinte, uma coisa que eu percebo sobre hard surface é que assusta muita gente, sabe? E porque é o seguinte, tem muita ferramenta aqui nessa interface do ZBrush, sabe? Quando você entra aqui pela primeira vez, chega a ser assustador, né? Assim como quando você entra em qualquer software, imagina. Mas você vê aqui um monte de coisa aqui e tal, um monte de abas, um monte de coisas pequenas, e aí você tem a sensação de que, pô, tem milhares de coisas para eu poder aprender nisso aqui, eu sou só um pequeno gafanhoto que não sabe de nada do que está fazendo aqui. E aí quando você começa a aprender, inclusive, sobre a questão artística do processo e tal, e aí você já vai melhorando, mas a parte do hard surface ainda fica um pouco complicada, porque não parece que é uma coisa tipo artística fazer hard surface. Hard surface parece que é uma coisa mais ferramenta, uma coisa que é muito técnica e tal, e aí você tem que fazer alguma coisa mirabolante para poder funcionar. Mas enfim, bem, hard surface também pode ser esculpido, tá? Então, por exemplo, tipo, eu vou fazer um bracelete para o meu personagem. Você pode pegar aqui só a parte que você quer disso aqui, tipo, sei lá, eu quero só essa casca aqui, eu quero só essa parte, quero fazer um bracelete mais complexo, né? Eu quero que ele tenha um monte de coisas. Então você pega só essa região aqui e você delete rest, você põe aqui na posição pro braço do personagem, tal. E aí você vai e esculpe essa parte. Eu gosto muito de esculpir as coisas. Tem muita coisa, mesmo sendo hard surface, que eu passo na brush mesmo, tá? Então, isso daqui eu tô falando mais para poder não ter medo de hard surface, não se preocupe. E aí tem muitas coisas que eu comento aqui, inclusive, sobre tornar a sua arte mais orgânica, sobre ela ficar mais interessante. E essas mesmas coisas também se aplicam em hard surface. Inclusive, eu vou aproveitar aqui e eu vou relembrar de algumas delas, tá? Só para poder citar aqui para vocês. Uma delas é o afunilamento. E vamos lá, formas grandes, médias e pequenas, pode ser. GMP. Tá? Que isso daqui são duas coisas que deixam sua arte mais orgânica. A primeira que é o afunilamento, né, que é basicamente deixar uma parte maior, e outra menor, né? Fazer esse tipo de fluxo tá acontecendo em todas as partes do corpo, sempre, tá? E essa questão das formas grandes, médias e pequenas é basicamente de você variar tipos de informação. Então, por exemplo, em vez de fazer, sei lá, um quadrado, você coloca um quadrado com duas pontinhas aqui. Aí você já deixou ele um pouco mais orgânico, porque agora ele não é só um quadrado, ele tem mais informação. Então você não deixou só a forma grande daqui, você colocou duas pequenas. Você pode colocar alguma coisa média pra cá, sabe, tipo, sei lá, Não, aqui ainda ficou do tamanho do quadrado, mas enfim, você faz alguma coisinha, tipo, sei lá, isso aqui já ficou ainda mais orgânico. Olha, até parece um gatinho, sei lá. Mas isso daqui acaba acontecendo e é uma coisa que deixa mais interessante, ok? Então, por exemplo, eu estou fazendo aqui hard surface. Ai. Certo. Então, por exemplo, eu estou fazendo aqui esse bracelete. Em vez de deixar só esse cilindro, tu pode tentar deixar ele mais complexo, né? Você pode tentar deixar ele afunilando
né, que nem eu estava dizendo. Você pode colocar umas pontas aqui, tá? Você pode fazer isso aqui. Agora compara aqui comigo. Tipo, por mais que eu tenha feito isso daqui, tudo de forma extremamente rápida, qual que ficou melhor? Esse daqui ou quando estava só o cilindro? E eu basicamente só apliquei aquele negócio, eu adicionei um pouco mais de informação, deixei um pouco mais, com mais do que só o cilindro, eu deixei ele afunilar, eu coloquei mais coisas aqui, eu coloquei essas duas pontinhas, então já virou algo a mais do que só aquele simples cilindro, sabe? Isso daqui continua sendo hard surface, por mais que seja esculpido, continua sendo lá o bracelete que tu queria fazer. Tudo bem, você pode fazer isso daqui com umas ferramentas a mais para poder ficar mais interessante e tal. Não tem bem uma regra, sabe? Com cada coisa eu faço de um jeito. Por exemplo, nesse caso em específico eu fiz desse jeito mais para mostrar. Mas se eu fosse fazer um bracelete como esse, eu teria feito o cilindro, eu deixaria ele num low poly, né? Eu teria deixado aqui o cilindro, daí eu tinha deixado ele aqui low poly, né, que nem eu estava dizendo. E aí eu poderia, por exemplo, movimentar essas duas partes aqui. Eu manteria a simetria, né, e tal do negócio, para poder funcionar melhor, tal. Aí eu poderia pegar, tipo, sei lá, essas duas partezinhas aqui, ó, subir assim para poder fazer aquele triângulo. E aí eu podia vir aqui, ó, na mão para poder deixar ainda mais interessante essa parte. Mas é basicamente isso. Então, esse é meu recado que eu tenho aqui a respeito de hard surface de forma mais geral, que é não tenha medo, não se intimide. Pode parecer um recado simples, mas isso daqui ajuda muito, muito mesmo, sabe? Tipo, porque eu sei de que hard surface de primeira parece uma coisa muito abstrata. Eu já tive muito receio de mexer com isso aqui, porque pra mim parecia muito abstrato. Eu imagino que pra vocês não deve ser diferente, tá? É um problema que todos ou quase todos nós, artistas, já tivemos. Então, é isso. Aqui, ó, por exemplo, sei lá, um negócio assim. Ok? Então tá bom. Eu espero que tenha dado pra pegar mais ou menos a ideia que eu queria dizer. Dá pra você pegar isso aqui. Aí você dá um zero mesher da vida aqui. Trata um pouco melhor essa malhazinha que fez nessa parte. Deixa isso daqui mais afiado. Define bem o que você quer. Depois colocando mais informação vai ficando cada vez melhor. Ok? Então, beleza. Respondida a pergunta sobre hard surface. Eu espero. Tá satisfeito com a resposta? Se não tiver, se tiver mais alguma coisa para complementar, pode mandar por aí que eu respondo também, ok? Vamos para a próxima pergunta. Se vocês tiverem mais perguntas aí que vocês pensarem ao longo da resposta de alguma outra coisa, pode mandar também, ok? Vamos lá. Sergaço. Tenta fazer o workflow de hard surface se é quase a mesma coisa, mas só pra ver mesmo. Ah, ok, tudo bem. Você vê que eu fiz uma coisinha aqui pra poder mostrar pra vocês. Tem sabe aquela ombreira orc famosona? Eu vou fazer uma dessas daqui bem rapidão aqui pra vocês então. Ó, vamos lá. Como é que é o nome desses negócios aqui? Esqueci. É speedrun. Só que com modelagem, bora. Tá, a gente pode tirar a visibilidade dessas coisas aqui, ó, Ctrl Shift Alt, tá? Daí você consegue fazer isso daqui. Agora vamos dar um Del Hidden. Daí eu vou pegar aqui, ó, com o Z-Modeler. Daí vem aqui na linha, ó, tá com o Insert aqui ativado, tá? Então eu clico Alt, porque aí eu consigo deletar. E eu vou deletar as linhas nesse sentido aqui, porque eu quero que fique bem low poly. Isso aqui, ok? Beleza, fiz isso aqui. Agora eu vou mascarar essa parte, só para poder aumentar do outro lado e afunilar, ó, aquela questão do afunilamento que eu falei. Muita gente deixa só esse cilindrinho aqui. Vamos lá, fiz o afunilamento aqui. Agora nesse outro lado aqui também eu vou fazer a mesma coisa. Pegar a partir daqui, afunilei também. Então a gente já afunilou em dois lados.
já ficou mais interessante do que quando só tava isso aqui, certo? Ó, ficou um pouquinho melhor, beleza? Então tá bom, agora eu vou vir aqui com Insert, vou criar, ó, não estou clicando no Alt agora, tá? Só vim aqui na linha, Insert, eu vou criar aqui uma divisãozinha, só para poder marcar onde que eu quero que fiquem os ferros, tá? Então tudo bem, aqui em volta, essa linhazinha aqui eu estou marcando só para poder saber onde que será o ferro. Eu vou fazer mais uma divisãozinha aqui no meio, mas só para poder dar uma modificada, só para isso daqui ficar um pouco mais curvo, porque não quero que seja exatamente reto. Se ficar um pouco mais curvadinho assim, ó, para dentro, já tira esse aspecto tão rígido disso tudo e fica mais interessante. Tudo bem? Vamos lá. Agora, eu vou duplicar isso aqui, porque eu vou fazer a camada para a madeira e eu vou fazer a camada para o ferro também. Então eu vou vir só nesse negócio aqui, dentro de um desses quadrados aqui, clicar, vamos selecionar o Extrude, que o Extrude serve para você levantar alguma parte, e a gente escolhe como All Polygons, porque aí a gente levanta tudo, ou então como Polygroup All, que a gente levanta só esse polygrupo. Como só tem isso aqui, então não tem problema. Deixa eu só dar mais um del hidden aqui só para confirmar. Ah, eu já tinha feito já isso. Então tranquilo. Então vamos aumentar isso aqui tudo. Tá? Aliás, acho que aumentei um pouco demais. Tudo bem. Aumentei aqui. Agora, eu vou pegar aqui esse outro e eu vou selecionar só essas bordinhas que eu tinha feito, tá? Então tá, vamos lá. Selecionei a bordinha. Ctrl W, daí eu transformei isso daqui no polygroup. Eu quero só a bordinha. Agora eu vou vir aqui. Aliás, tive uma ideia melhor. Eu vou pegar esse daqui e eu vou duplicar. Agora eu quero essa borda aqui e eu quero essa borda aqui. E isso daqui. Desse jeito. Beleza. Agora sim. Agora eu transformei todo esse contorno numa coisa só. Deixa eu ver. Tá, tem aqui a duplicata. Agora eu quero só essa subtool aqui. Opa. Só o verde, por favor. Oh, caramba. Aqui, beleza. Só tem o verde. E eu vou dar um del hidden aqui. Nesse. Agora a gente só tem só essa bordinha. Eu vou levantar assim, ó. E... tchan tchan! Temos uma ombreira com esse negócio aqui com ferrinho em volta. Daí dá pra fazer mais coisas, né? Como por exemplo... uma outra coisa, né? Que aqui é como se fosse a base da base da base. Aí a gente começa a adicionar mais informação. Aquele processo lá, forma primária, secundária e daí por diante. Então aqui, quando a gente começa a adicionar mais informação, a gente já não precisa mais que seja... Quer dizer, a gente não precisa que seja algo complexo, né? É só para poder marcar e ter uma ideia do que a gente quer. Então, por exemplo, aqui, vou dar del hidden, eu vou fazer algo diferente, dessa vez eu vou usar o deformation e vou dar um taper nisso aqui, porque aí ele afunila aqui, ó, o topo, né? Acho que está no eixo I, tá no eixo Z, ó. Eu vou fazer isso aqui, vou fazer assim, aí eu posso posicionar, por exemplo, aqui, ó, nesse meinho, pá, diminuir, daí eu venho aqui, ó, tá com extrude, tá? E aumento assim, e tchan tchan, temos a bordinha. Daí a gente pode fazer isso com todo o resto. E aí conforme você for avançando, isso aqui vai ficando cada vez mais interessante. Depois quando você já tiver algo mais definido, você pode pôr uns pregos nessa região. Você pode vir aqui, dividir isso daqui, deixar ele ainda mais complexo, pôr uns arranhões aqui e tal, deixar isso daqui muito louco. E aí fica uma ombreira da hora, ok? Então beleza. Deixa eu ver. Pergunta algo meio aleatório, só para movimentar, mas como tu chegou no 3D, caiu de paraquedas? Ah, certo, tudo bem. Minha historinha aqui com o 3D. É um pouco interessante, né? Desde que eu entendo por gente, eu gosto muito de coisas artísticas, tá? Gosto muito mesmo. Então, quando eu era bem novo, eu gostava de desenhar, se pusesse pintura, eu fazia pintura. Eu já fiz aula de teatro, inclusive. Mas eu era muito pequeno, então hoje em dia eu não tô com todas as manhas aqui. Mas enfim.
Eu gosto também disso. Coisas artísticas em geral, exceto tocar algum instrumento. Essa é a única coisa que eu sei que eu já testei e que eu não gostei. Que eu não peguei muito gosto por fazer. Mas enfim. Coisas artísticas em geral eu gostava de fazer. E eu gostava muito de jogar videogame. Eu tinha um Nintendo. E aí depois, um pouquinho mais velho, minha mãe comprou pra mim um PlayStation 2. Aí eu tinha um PlayStation 2 e tal. E eu adorava jogar videogame. Adorava, adorava, adorava. Então, como era uma coisa que eu gostava de fazer, eu imaginava, tipo, pô, quando eu ser adulto, eu quero fazer esse negócio porque eu admiro pra caramba, eu acho foda. Então eu falava, não, eu quero fazer videogame quando eu crescer. E essa era a minha ideia. Aí eu fui ficando um pouco mais velho. E eu entendi que não basta você ser um profissional que faz videogame. Não é um cara que faz o God of War inteiro e aí depois todo mundo consome, entende? Tem as divisões lá. Tem o cara que mexe com a programação, tem o cara que mexe com a animação, tem o cara que faz a arte, tem o cara que faz a ilustração, tem o cara que faz isso, tem o cara que faz aquilo. Aí beleza, basicamente separando aqui, eu imaginei do programador, o animador e o artista. Aí eu falei, programador nem a pau, eu não quero ficar sentado digitando códigozinho na frente do computador. Eu quero fazer alguma coisa que explore mais algo que eu gosto da arte. Então eu queria ou animação ou a arte, né, no caso. Aí beleza, eu peguei e tal, tinha isso na cabeça e fui pesquisar, né, no caso, sobre quais que eram as coisas que dava pra fazer. E aí eu fui e vi aquelas speed arts tipo de animação, vi speed art com o pessoal fazendo ilustração, sabe? Vi speed art com o cara fazendo concept art. Mas teve uma coisa que eu olhei e falei, meu Deus do céu, que parada sensacional, eu quero isso pra minha vida, sabe? Tipo, eu bati o olho e aí eu falei, essa daqui é a coisa mais incrível que eu já assisti. Que foi uma speed art de um cara modelando no ZBrush. E aí eu vi as formas se completando, tal, se juntando, e de repente o cara fazia um dragão, aí põe um monte de detalhe e tal. E eu falei, nossa, mano, que parada sensacional. É isso que eu quero. Só que eu ainda não tinha um computador para poder começar a estudar e tal, o ZBrush, a modelagem e tal. Enfim. Daí eu acabei. Bom, como eu não tinha um computador, aí eu fui conversar, né? Tipo, pô, mãe, você me arranja um computador, eu quero estudar. Eu quero estudar arte, quero virar artista digital. Por enquanto era artista digital, genérico. Eu tinha visto o negócio, eu sabia que eu gostava, que eu achei aquilo muito maneiro, mas ainda não cheguei a mexer, né, com o ZBrush. Então, aí ela, tipo, não tava numa condição muito boa, né, no momento e tal, não tinha como dar o computador. Então o que que eu fiz? No meu aniversário, eu pedi pra me darem dinheiro, né, no caso. Aí eu peguei 50 conto, eu peguei e comprei uma barra de chocolate de 1 quilo e mais alguns ingredientes. Aí eu comecei a fazer bombom e eu vendia na minha escola. Eu estudava numa escola pública, tinha muita chance de eu ser roubado, mas eu não fui. Enfim, a galera pelo menos se dava bem comigo e foi tudo de boa. E aí eu vendia bombom na escola e vendendo bombom na escola, eu comprei um computador e com esse computador eu estudo 3D até hoje. Enfim, no caso, depois que eu comprei o computador, eu fui, baixei um monte de aplicativo. Eu baixei o Photoshop, baixei Illustrator, baixei 3D Max, baixei o ZBrush. E tipo, que nem eu disse, quando eu olhei pro ZBrush, eu falei, mano, é isso que eu quero pra minha vida. Eu fiquei maravilhado com aquilo. E quando eu peguei o meu computador, foi exatamente isso. Pois é, né? E essa é a minha história. Foi uma paixão genuína. Amor à primeira vista. E não foi de repente, né? Foi uma coisa progressiva, né? Enfim, certo. Tem mais alguma pergunta? Galera, eu acho que eu vou buscar uma água, que minha boca tá seca aqui. Vocês me dão um segundinho? Eu vou aproveitar esse segundinho e eu vou deixar em aberto pra vocês mandarem mais perguntas. Se não tiver nenhuma pergunta, eu vou responder de um cara que ele me mandou uma mensagem lá no Instagram, ok? Que tinha uma pergunta dele. E é isso. Já volto.
Voltei! Ah, sobre essa de quantos anos eu tenho? Eu acho que eu nunca falei isso aqui pra vocês, né? Mas vocês já devem ter imaginado pela história de que eu sou jovem. Então eu vou deixar em aberto aí pra vocês questionarem qual será que é a minha idade. Daí depois eu conto pra vocês. Eu juro que conto. Mas eu nunca falei em aberto assim para as pessoas saberem minha idade. Eu já contei pra algumas pessoas individualmente, mas nunca citei assim, publicamente. Mas enfim, vou deixar aí. Hoje eu falo pra vocês. Ok? 17 e 18, certeza. Ok. O olhinho do Illuminati. Será que o cara está lendo minha mente? É. Enfim, tem um cara que ele me perguntou aqui sobre primeiro trampo, né? Sobre primeiros trampos, como que arruma o primeiro trampo, etc. 17 a 20? Ok, você deixa um pouco mais abrangente, né? Um pouco mais na garantia. Tudo bem. Eu vou fazer um Dole 1, Dole 2, Dole 3 para vocês fazerem os últimos chutes aí. E eu já conto. Então vamos lá. Dole 1, Dole 2, Dole 3, eu tenho 18 anos. É isso aí. Eu sou o Schoffen. Enfim, é isso aí. Meus parabéns para aqueles... Os dois acertaram, né, no caso. Mas o Henrique chegou bem pertão. Mandou um 17 ou 18. Pode pegar o primeiro trampo, é que precisa ter um trabalho bom, coisa que me falta. Enfim. Vamos lá, calma. De 3 a 99. Justo. Vamos lá. Sobre essa de pegar o primeiro trampo. Uma coisa que eu quero desmistificar aqui. Eu tinha muito medo mesmo sobre essa questão há não muito tempo atrás. E aí eu lembro em alguma das conversas que eu tive com o meu mentor, que aí... O que aconteceu? Eu falei, tipo, pô, tem aqueles trabalhos lá do ArtStation que os caras pedem lá, você vai em jobs. E aí você entra em qualquer trabalho. Qualquer um. Vamos entrar aqui. Stellar Entertainment. Ok. E aí você olha e os caras estão sempre pedindo o seguinte: ter participado de um jogo AAA. Então, como é que eu vou entrar num trabalho que me pede para participar de um jogo AAA se todos os trabalhos pedem para participar de um jogo AAA? É impossível. Você precisa de experiência. Você precisa trabalhar em um jogo AAA para poder trabalhar em um jogo AAA. Então não dá para você entrar desse jeito, sabe? Acaba sendo muito complicado. Deixa eu achar esse aqui. Cadê? Será que tem algum trabalhinho aqui de artista? Deixa eu ver. Tá, não tô achando. Mas enfim. Bem, tem esse negócio, né, do jogo AAA, que assustava. Requisitos: matar 5 dragões, ganhar 5 milhões por mês, ter zerado Dark Souls 3 Ai, meu Deus. São esses os requisitos para um trabalho básico. Mas enfim, então o que acontece? Por mais que o trabalho aqui te peça, tipo, você precisa ter trabalhado no jogo AAA. Não necessariamente você precisa trabalhar num jogo AAA para poder participar. Você só precisa mostrar que você tem qualidade suficiente para poder participar de um jogo AAA. Então o que acontece? Para você saber se você está a nível para trabalhar em qualquer empresa, eu tenho até uma dica para vocês. Você pega aqui as artes que essa empresa produz, você põe as suas do lado e aí você fala: será que está a nível? Você vê se não destoa, se não está mais para baixo, se não está, se está exatamente no mesmo patamar. O ideal é que esteja até um pouquinho acima, porque aí você até tem moral para poder chegar lá e mostrar que você sabe. Você vai conseguir, entre aspas, se impor. Você consegue mostrar de que você manja do assunto e de que você consegue fazer as coisas. Então o que acontece? De alguma forma você tem que provar de que você é apto para trabalhar naquilo. Com trabalhos convencionais, né, tipo com a maior parte das áreas que tu queira trabalhar, as pessoas te provam de que elas têm qualidade a partir de diplomas. Elas esfregam um diploma na sua cara, falam aqui, tipo, eu tenho esse negócio aqui de tal curso que eu fiz tal faculdade, eu fiz tal curso técnico, eu fiz tal coisa, participei de tal projeto e aqui tá, esse é meu currículo.
E aí a pessoa, entre aspas, provou alguma coisa. Como nós somos artistas, né, a gente prova com a qualidade dos nossos projetos, que vai estar no nosso portfólio. Tá? Então você pode mostrar com o seu portfólio. É uma das coisas que dá para fazer. Mas eu vou citar um exemplo aqui, tá? Por exemplo, eu sou professor. Eu ensino arte 3D. Então, para poder comprovar isso, tem vários casos, né? Tem professores que eles já trabalharam anos e anos no mercado, e aí eles chegam e eles falam, tipo, eu trabalhei 10 anos com 3D e eu quero te ensinar as coisas que eu sei por conta desses 10 anos que eu tenho de trabalho. A pessoa pode te falar isso, e é uma forma de demonstrar autoridade, né, no caso. Então, você tem que demonstrar autoridade para que alguém confie no seu trabalho, para que ele queira comprar o que você faz, certo? Para que ele queira comprar o seu serviço. Então, tu pode mostrar autoridade por uma coisa como essa, sabe? Você pode chegar e falar, eu trabalhei 15 anos com 3D. Eu estudei em tais escolas, eu fiz tal coisa. No caso do 3D, se você fala que você estudou em Harvard, as pessoas não se importam, elas querem saber do que você consegue fazer, ok? No meu caso, para poder trabalhar como professor, a realidade é que eu não trabalhei tanto quanto muitos outros caras que são professores por aí. Eu nem tenho tempo de vida suficiente para ter trabalhado tanto assim. Enfim. Então, uma outra opção de coisas que se pode fazer para poder conseguir autoridade é demonstrar de alguma maneira que você sabe, como por exemplo, eu divulgo conteúdo, eu ensino vocês em live, eu ensino vocês às vezes conversando com vocês, você pode chamar a atenção de geral, né, que nem você disse aí, você pode fazer alguma arte muito louca aqui e mostrar, eu posso dar uma explicação sensacional aqui pra vocês e aí vocês ficam extremamente interessados. E de repente você percebe, tipo, pô, esse cara sabe, ele consegue me ensinar, olha o que ele acabou de me ensinar. Esse negócio aqui me ajudou pra caramba. Então você começa a ter uma sensação de que essa pessoa sabe, entende? Atualmente eu tô com pouco tempo pra fazer minhas artes. Então o meu portfólio tá desatualizado, o meu Instagram tá desatualizado, e eu passo a maior parte do meu tempo dando feedback, preparando algumas coisas de conteúdo para Evolution, fazendo plano de marketing, mais uma porrada de coisa. Hoje em dia eu não sou só artista, eu tenho outras coisas que eu faço, certo? Então, mas porém, todavia, contudo, eu tenho essa questão, né, de que eu divulgo conteúdo e essa é uma das maneiras de comprovar de que eu entendo do que eu estou falando. Então, as pessoas que entram no meu Instagram, por exemplo, às vezes elas podem ver ali, professor, o que esse cara faz? Aí, de repente, pode ver uma live. Ou então, vocês que assistem minhas lives, de repente, se vocês veem alguém que está precisando de algum trabalho e tal, e aí você fala, tipo, pô, não sei não, acho que eu não dou conta, mas eu conheço um cara que sabe. Daí por diante. Inclusive, você mostrar para mais pessoas que você sabe do que você faz é uma coisa boa, tá? Tuque 3D, cheguei no final. Não tá no final não, relaxa, estamos no meio. Quer dizer, tem quase meia hora aí pra gente falar. Dá tempo de fazer bastante pergunta. Mas enfim. Então, basicamente, como que você consegue seu primeiro trabalho? Você tem que ter qualidade suficiente para que seu trabalho fale por si só, sabe? Porque ninguém vai conversar contigo antes de cogitar te colocar para o trabalho dele. Então, por exemplo, eu fiz contratação recentemente, porque eu estou fazendo um negócio lá da Evolution Geek, certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês um negócio. A gente fez um post, há um tempinho aqui atrás, que foi esse post aqui que a gente anunciou, de que estávamos procurando artistas 3D para miniaturas. Então, aqui, por conta disso, um monte de artista foi e falou, tipo, tamo aí, tem interesse. Oi, eu, etc. Aí as pessoas foram falando aqui. Então, qual que é a primeira coisa que eu faço quando eu olho isso aqui? Bom, tem uns artistas aqui que eu já conhecia antes deles mandarem essas mensagens. Então, por exemplo, se algum deles eu sei de que faz um bom trabalho, por mais que não tenha demonstrado isso, essa pessoa acaba ganhando uns pontinhos a mais, sabe? Ela acaba saindo um pouco à frente. Então, você demonstrar a sua arte, mostrar para mais pessoas já é uma vantagem. Segunda coisa, a gente entra aqui no perfil e a primeira coisa que a gente olha são essas 3 primeiras imagens, essas 6 primeiras imagens. E se você não me conquistar o suficiente para eu
falar, esse cara possivelmente pode trabalhar com a gente nessas primeiras imagens, eu já vou passar pro próximo. Eu não vou descer aqui na sua bio até encontrar para ver se você tem ou não, porque tipo, são cento e tantas pessoas, sabe? Então a gente só procura aqui, a gente dá uma olhada aqui rápida, fala, olha, esse daqui tem umas imagens legais, eu vou deixar o perfil dele salvo aqui. Aí eu separo, sei lá, 10 caras ou 15 caras que eu olhei e falei, não, esses daqui pode ser até que consiga fazer um trabalho maneiro dentro do projeto. E aí depois que eu separei esses caras, aí eu avalio entre eles sobre qual que eu escolho, entendeu? Então, enfim, você tem que ter um trabalho. Ah, é? Legal, legal, legal. Quem sabe na próxima você entra, né, mano? Vamos lá, vamos torcer, vamos torcer. Mas enfim, você tem que ter um trabalho legal para poder olhar e cogitar a partir desse momento, ok? Inclusive uma coisa interessante aqui para vocês, uma dica aqui no caso sobre o Instagram. Você pode colocar aqui, ó, por exemplo aqui, ó, Freelancer Sculptor. Esse cara é um bom exemplo. Ele colocou aqui, Freelancer Sculptor. Tem um pessoal que coloca de que está disponível para trabalhos, etc. Eu esqueci como é que é o negócio, é Open for... Não, agora fugiu o nome, fugiu a palavra. Mas enfim, tem muitas formas de você escrever aqui. Open Commissions. Enfim, de que você pode pode fazer algum trabalho para a pessoa, porque às vezes a pessoa pode chegar, entrar no seu perfil, vamos supor que sua arte seja excelente, às vezes até intimida. A pessoa pode chegar e pensar, tipo, pô, esse cara aqui já trabalha, já está num nível muito mais alto, eu acho que talvez eu nem conseguiria pagar por esse cara. E aí ele não vai nem chamar. Então, às vezes tem esse negócio do Open Commissions, ajuda bastante. E obrigado aí, galera, vocês completaram aí pra mim. Valeu, valeu, valeu. Tinha alguma outra coisa que eu ia comentar aqui, só sobre essa questão de trabalho. Além do Open for Commissions e dessa questão de demonstrar, tinha mais alguma outra coisa, cara. Putz, eu devia ter anotado isso aqui. Mas enfim, se eu lembrar aí no meio das coisas, eu já falo. Mas alguém tem mais alguma dúvida qualquer em relação a isso aqui? Qualquer dúvida em relação à contratação? Qualquer dúvida em relação a essa questão do trabalho? Eu vou dar uma olhada aqui. Open for Jobs? Pode ser também. É uma outra opção também. Legal. Deixa eu colocar. Enfim. Tá, você perguntou aqui. Quais são as características do seu PC, memória RAM, placa de vídeo, etc. Olha, eu não lembro de tudo porque faz muito tempo que eu comprei. Muito tempo mesmo. Mas tem 8 GB de memória RAM. Eu ainda vou dar uma tunadinha nesse PC. Acho que eu não vou levar muito tempo para tunar ele não. Mas tem 8 GB de memória RAM, 1 TB de HD. Acho que ele é iCore 5, se não me engano. Eu lembro que na época eu até falei pra mim mesmo, tipo, pô, eu vou pegar um PC maneiro, vou pegar um PC bem potente, porque daqui a alguns anos ele vai continuar valendo. Hoje em dia, 8 GB de RAM é médio. Mas na época que eu peguei isso aqui, cara, você falava, eu tenho 8 GB de RAM, os caras ficavam, meu Deus do céu, velho, o cara tem um PC gamer aqui. Tá maluco? Se eu tivesse 8 GB de RAM, ia por jogo até... sei lá, até não saber mais quantos que tem no meu PC. Enfim. Era uma quantia bem alta. Hoje em dia tá médio. Mas eu não lembro de tudo não, mano. Era alguma coisa assim. Hardware não é minha área. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem mais alguma pergunta que lançaram lá no meu Instagram. Se vocês quiserem perguntar qualquer outra coisa, mano, pode ser sobre o trabalho de vocês, se vocês quiserem que eu dê uma olhada no Instagram de vocês e dê alguma dica, não sei, a gente pode conversar aí. Tem umas perguntas que o pessoal me mandou. Se você mandou alguma pergunta lá naquela caixa de perguntas do Instagram, você pode mandar alguma, tipo, sei lá, e aí, que aí eu dou uma olhada na tua pergunta e a gente pode conversar sobre, porque teve umas perguntas muito legais que mandaram lá na caixa de perguntas, mas eu não respondi aqui em live porque a pessoa não tá aqui. Então, é isso. Se você mandou alguma, aí você me avisa. Daqui a uns 100 anos, 1 terabyte de RAM vai ser muito pouco real. Provavelmente, provavelmente.
Então, enquanto que ainda não tem pergunta, teve um cara que ele me mandou uma, né, no caso, só que ele me disse de que ele não ia conseguir entrar em live. Eu vou ver aqui qual que foi a pergunta dele. Era sobre rosto feminino. Putz. Esse daí é um tema que eu precisaria deixar um pouco mais aberto, fazer uma live especificamente sobre essa questão. Quer saber, pessoal? Eu vou pegar alguma dessas perguntas aqui que o pessoal me mandou para poder comentar, então, para poder ajudar vocês aqui. Teve um cara que ele me perguntou sobre evoluir, de que evoluir que é a dificuldade para ele. E eu lembro de que teve uma vez que eu tava pensando, que eu tava escrevendo um conteúdo, né, no caso, quando eu tava fazendo esses vídeos gravados. Hoje em dia eu não tô mais fazendo porque dá muito trabalho. Fazer as lives é muito mais tranquilo. Tudo bem que fazer os vídeos gravados rende mais, né, no caso, mas é muito trabalhoso e eu não tava dando conta. Mas enfim, eu tava escrevendo algumas dicas que eu daria para as pessoas, né, de coisas que dá para fazer para poder ajudar a se aprimorar em relação à arte. No caso, algumas delas também são um pouco para iniciantes, né, porque algumas delas vocês já fazem, né, mas enfim. Uma delas que era o copiar. A segunda era, quer dizer, eu não lembro a ordem, mas eu lembro que tinha de expor o trabalho, né, enfim, em alguma rede social, entrar em contato com os caras e tal, ouvir as pessoas que manjam. Tinha... acho que tinha mais duas coisas. Putz. Nossa, agora eu não tô lembrando certinho quais que eram as coisas. Mas enfim, em geral, quando a gente fala de evoluir em questão artística, a primeira coisa que muita gente vai falar pra ti vai ser tipo, faz uma vez, faz de novo, faz de novo, faz de novo, repete umas 500 vezes, depois que você fizer uns 500 modelos, você vai conseguir evoluir. Só que isso não é tão simples assim, você precisa seguir algum caminho mais certo. E uma coisa que é real é que é o seguinte, quando você entra numa área, quando você está começando com uma coisa nova, você sempre chega leigo, sabe? Você nunca sabe exatamente o que tu tem que fazer para você poder se evoluir, você não sabe ter um julgamento para poder acertar todas as coisas. Tem uma grande parte nessa questão artística que vai depender do próprio artista, né? Ele precisa produzir para poder saber o que ele está fazendo, para poder saber se essa é a melhor forma e tal, se essa é uma boa forma para poder aprender, enfim. Então é complicado. É complicado. Peraí, deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Uma coisa que me ajudou bastante foi pegar algum trabalho de um artista foda e não copiar, mas fazer algo no mesmo estilo. O foda dessa fazer é que você faz e faz de novo, mas não sabe onde está errando, onde está acertando e por aí vai. Exatamente. Então, sério, eu vou falar aqui uma coisa, vocês sabem que eu dou aula, né? Isso daqui não é nem só por questão de merchan, tá? É real, porque isso faz diferença pra caramba, cara. Você ter um mestre, você ter alguém que te acompanhe, você ter alguém que chegue lá, olhe seu trabalho e possa te falar, tipo, você pode melhorar aqui, você pode melhorar em tal coisa, vai ajudar demais. Muito artista tem muito carinho pela arte que fez, sabe? Tipo, já aconteceu muito de eu ver um cara, ele fez um desenho, o cara ele tem a intenção de ser profissional, mas aí você chega e fala, tipo, deixa eu te ajudar aqui, mandar o feedback. Aí o cara fala, beleza, manda aí. Quando você manda, aí ele fica ofendido, sabe? Ele fica, tipo, sentido, tipo, pô, isso daqui é meu projeto. Isso daqui é a minha coisa que eu fiz com muito carinho. Por que você viu isso daqui por 10 segundos e você falou uma coisa aqui de que tá errado? Isso daqui não tá errado. Sabe, tipo, a pessoa tenta resistir ou então tenta dar alguma desculpa para poder falar, tipo, eu tô só trabalhando nas formas primárias. Na real, a pessoa já tá lá na terciária e aí tá falando isso, mas para poder dar desculpa, sabe? Mas enfim, é bom você ter um mestre, alguém que olhe para o que você tá fazendo e que consiga te auxiliar, te ajudar e te dar algum caminho para você seguir.
Caso tu não tenha o mestre, que é muito comum, veja o que os caras grandes falam, né? Essa dica aqui, eu vi o que os caras grandes falam, porque eles vão dar dicas de coisas que eles já passaram, sabe? Tem gente que divulga conteúdo, não sou só eu. Eu divulgo um conteúdo por semana, eu faço uma live por semana. Vocês com certeza estudam mais do que 1 hora por semana. Em muitas lives eu passo alguma indicação de algum estudo que vocês podem fazer, ou então dou algumas ideias. Então vocês podem aplicar essas coisas ao longo da semana, ou então ver uma live de outra pessoa. Tem outros caras que fazem live aqui, eu posso até indicar alguns. Tem o Thiago Estevão, tem o Álvaro Ribeiro, tem outros artistas tipo o Rafa Grassetti, tem um monte de artista grande, tem artistas um pouco menores que às vezes fazem umas lives, tem live volte e meia do Rafa Albero, tem live volte e meia de um monte de artista. Uma coisa para evoluir também é mandar trampos para os artistas grandes e pedir feedback, trabalhar no que eles falaram. Então, nem todo artista grande vai ter tempo para poder mandar feedback, ou então eles vão querer alguma coisa, né? Tipo, vão esperar para cobrar por isso. Ninguém vive de vento, né? Todo mundo precisa de dinheiro e tal, enfim. Então a gente acaba precisando cobrar. Eu adoro ensinar. Fazer essas lives é legal, que eu consigo também ensinar de graça. Mas as lives também são uma forma de divulgar as minhas aulas, de divulgar de que eu ensino e etc. Sabe? Então, claro que eu faço isso daqui também como uma intenção de ajudar, com certeza. Ajudar de graça é uma das coisas que me faz bem, que eu gosto de fazer. Mas eu também quero ganhar algum dinheiro, eu quero aproveitar essas lives. E se eu chamo a atenção de algum de vocês e falam tipo, pô, olha só, esse cara ensinou muita coisa nessa live, valeu muito a pena. Quero fazer o curso dele, quero aprender esse método dele. Enfim. Deixa eu ver. Daniel Bell já me deu um feedback rapidão uma vez. Os pés estão super pequenos. Só isso já ajudou demais. Tem como mandar um feedback assim, tá ligado? Eu particularmente gosto de falar a coisa mais certinho, tintim por tintim, explicar o porquê de cada coisa, explicar como que funciona e etc, sabe? Porque, por exemplo, uma coisa que acontece muito nessas do pessoal da feedback, tá? Que é exatamente essa questão de você chegar, tá lá fazendo e aí alguém chega e fala pra ti, tipo, o dedo do indicador tá pequeno, tá ligado? É uma coisa muito específica e aí que aí você vai fazer, pode até ser que entre para a sua biblioteca mental, mas foi uma coisa meio pequena. Eu tô dando aula para o Henrique, né? O Henrique 3D aqui que está na live me assistindo neste exato momento. E aí, mano? Enfim. E aí teve uma aula que eu falei para ele do seguinte, de visualização em linhas, né? E aí eu expliquei sobre essa questão, eu mostrei sobre como que é esse negócio, de simplificar tudo que você for fazer em linhas aqui. Tipo, sei lá, eu vou fazer aqui essa panturrilha, tá ligado? E aí você visualizar essa coisa aqui por linhas, eu expliquei sobre como que isso funciona, sobre como que podia aplicar e tal. E aí, beleza. Daí eu passei pra ele fazer um crânio, no caso, eu expliquei essa questão da visualização em linhas. E aí eu falei pra ele, você pode procurar esse tipo de coisa aqui em tudo que tu for fazer, sabe? Você pode procurar pelas linhas da silhueta, se simplifica, tal, que vai dar certo. Aí ele falou, beleza, vamos fazer. E aí o cara foi, ele fez e tipo, eu não precisei ficar pegando na mão dele o tempo inteiro pra poder fazer as coisas, sabe? Eu não cheguei e falei, tipo, olha aqui o nariz, faz essa linha desse jeito aqui e tal, olha a boca, faz a linha desse jeito aqui e tal. Eu passei uma indicação, ele pegou a ideia e aí ele trabalhou durante a semana. E esse momento de trabalhar durante a semana, de fazer essas coisas a partir dessa ideia, foi um momento que ele foi aprendendo. Só que aí ele teve uma ideia, um mindset que foi posto ali, e a partir daquilo ele foi desenvolvendo. Então ele aprendeu meio que sozinho, por assim dizer, mas tipo sem essa indicação, sem essa ideia de tipo, procura essas linhas desse jeito aqui e faz tal coisa. Não teria rolado da mesma forma. Claro, tudo depende também de método, né? No caso, esse é o meu método, mas com certeza tem muitos outros métodos. Pode ter os caras que simplesmente te falam, tipo, copia o que eu tô fazendo aqui, ou então um cara que te fale, olha esses músculos aqui,
faz tal coisa, ou então, tipo, explica músculo a músculo. Ó, o peito ele tem tal forma, vamos fazer um peito. O braço tem tal forma, vamos fazer o braço. Daí por diante, entende? Henrique da última turma do Álvaro? Acho que é. Acho que é. Né, Henrique? Creio que sim. Enfim, acho que ele te responde aí. Enfim, bom, de qualquer forma, esse é o meu método, é o jeito que eu gosto de ensinar, é um jeito que eu percebi que funciona, que tem dado certo. E que eu prefiro desse jeito, porque aí eu deixo as coisas explicadas não só por, tipo, o dedo é maior, mas também por ideias que vão te auxiliar. Ok? Com quantos anos eu comecei a estudar? Cara, tipo assim, eu comecei a fazer as primeiras coisas, acho que eu tava com 14 anos. As primeiras coisas. Foi algo assim. 14 anos. E só que eu não tava, tipo, num pique mesmo de estudar diretão. Foi uma coisa muito esporádica, sabe? Tipo, uma semana ali eu estudo, outra semana não. Vai ter um dia ali que eu vou estudar um pouquinho. Aí passa 5 dias sem fazer nada e outro dia estuda mais uma horinha, sabe? Foi uma coisa muito básica, assim, por muito tempo, sabe? Só que aí depois eu cheguei. Acho que, tipo, passaram 3 anos nesse esquema. Na real, acho que eu tava com 16, quase pra fazer 17. E aí eu falei, pô, eu vou pegar firme nesse negócio. Acho que foi alguma coisa assim. E aí depois com 16 anos mesmo que eu comecei a fazer minha mentoria. E aí eu terminei a mentoria aos 17 anos. Na real, tinha muito mais coisa que dava pra aprender, mas o cara, ele falou, né, tipo, pô, terminamos seu projeto, tal, a gente já desenvolveu muito, eu vou ter mais coisas pra fazer daqui em diante, terei novas preocupações, então iremos acabar com as mentorias. Mas eu pude aproveitar demais, cara. Em um ano a gente aprende muita coisa, mas eu acredito que tinha muito mais pra aprender ali. Enfim. E aí, como esse cara que me ensinou, ele me ensinou, tipo, conceitos também, ele me ensinou coisas sobre como que eu posso continuar evoluindo, eu continuei progredindo mesmo depois da mentoria. Essa é uma das ideias que eu tenho, sabe? Eu não quero só que o aluno que venha comigo, ele aprenda lá na aula e depois acabou, sabe? Eu quero que ele prossiga, quero que ele se desenvolva, quero que ele saiba como progredir, seja independente e maturo artisticamente, sabe? Verdade, né? Você é bem novo, né, Sérgio? Eu achei isso bem legal, cara. Bem legal mesmo. Tipo, uma coisa que eu admirei foi porque você tem 14 anos, mas você já chegou a estudar anatomia. Tudo bem, eu te passei uma porrada de toque de anatomia, te ensinando um monte de coisa, mas não tinha como você saber essas coisas em específico se ninguém chegou a te explicar antes. Mas ainda assim, você chegou e estudou anatomia, uma coisa que eu só fui estudar anos depois, entende? Então, no caso, inclusive, quanto tipo, você se lembra de que eu tava falando daquele negócio de que quando você entra numa área nova, você não sabe nada de pra onde que você tem que ir, etc. Enfim, é meio que um outro tipo de maturidade, né? Não é só a maturidade de vida, mas a maturidade artística, né? A maturidade especialmente para estudar arte. Pode ser que muitos de vocês serão muito mais maturos do que eu quanto à vida, mas quanto à arte eu sou mais maturo do que muitas pessoas, entende? Porque é uma coisa da qual eu já entendo um tanto, é uma coisa que eu já vivenciei um tanto, que eu já bati cabeça, já dei minhas cabaçadas e agora já sei mais ou menos o que eu preciso fazer para conseguir evoluir, sei linhas de coisas que eu preciso fazer, sei linhas de coisas que eu posso testar para poder evoluir e assim por diante. Enfim, no caso você com 14 anos fez coisas que eu só fui fazer lá para os 16, entende? Então, tipo, eu fico feliz de que você conseguiu se desenvolver mesmo sendo tão novo. Acredito de que também você teve boas influências, boas pessoas te guiando, né? Isso ajuda demais. Eu fui desenvolver a minha maturidade artística quando eu tive um mentor para poder me acompanhar, sabe? Então, é isso, mano. Que legal. Eu fico orgulhoso. Meus parabéns. Deixa eu ver aqui, tem mais alguma pergunta? E aí, tu, que isso é mesmo? Não. Já se confirmaram aí.
E capuz, como anda? Fez a Lady Dana. Tá. Acho que não tem mais perguntas, né? Se vocês tiverem qualquer coisa que vocês queiram saber, qualquer questionamento, qualquer coisa aí que. Sei lá, alguma dúvida que surgiu, ou queira me contar de alguma dificuldade que você tem em relação ao 3D, que aí a gente bate um papo. Se você quiser que eu dê uma olhada também na sua conta aí, e aí eu vejo talvez alguma coisa para te indicar, pode ser também. Enfim. Enquanto que vocês estiverem aí, talvez escrevendo alguma coisa que vocês queiram me dizer, eu vou comentando de algumas coisas aqui. No caso, tem um logozinho aí no canto inferior esquerdo da live, né, que é o logo da Evolution Geek, que é a empresa para quem eu tô, quer dizer, com a qual eu tô fazendo uma parceria agora, né, que é um cara que ele tem uma impressora 3D e tal, ele tava fazendo umas miniaturas, eu decidi tentar não só dar um apoio, mas também tentar aproveitar, tipo, pegar e fazer uma parceria ali, testar umas coisas, enfim, eu também tenho essa parte mais de empreendedora que eu gosto de explorar. Daí eu aproveitei também para poder dar uma oportunidade para muitos artistas, né? Tem acho que 15 artistas que estão junto com a gente, aí a gente tá conversando, tô fazendo os feedbacks e assim por diante, e tá sendo muito bacana. Como eu já disse em outros momentos da live, eu sou professor também, então se você tiver interesse em entender um pouco mais sobre esses meus métodos que eu falo, você pode me mandar uma mensagem lá no direct do Instagram, não tenha medo, que aí a gente já conversa, eu te falo direitinho sobre como que funcionam as aulas, e bem, a gente conversa melhor pelo Instagram se você tiver qualquer curiosidade aí de entender um pouco mais, de saber um pouco mais. Como a gente já tá no final da live, eu não vou falar pra vocês compartilharem a live, né? Porque senão a pessoa vai chegar só no final, já não vai valer tão a pena. Mas venham para mais lives depois, compartilhem as lives se vocês estiverem gostando. Não esqueçam de curtir. Se você estiver assistindo agora só pelo YouTube também, ou então... Aliás, vocês que estão aí na Twitch, depois se vocês quiserem, vocês podem divulgar pra galera que vai assistir no YouTube. Enfim. Porque isso ajuda a divulgar esse conteúdo. E conteúdo bom é bom divulgar mesmo, gente. Se vocês estão realmente gostando, por favor, compartilhem, porque vocês vão com certeza ajudar mais pessoas, ok? Ou então, se não gostarem, não precisa compartilhar, mas eu acredito que vocês tenham gostado. Tanto que estão aqui até agora. Enfim. E é isso. Vamos lá. Quais artistas você usa para referência de criatura? Olha, eu não tenho um artista fixo exatamente para referência de criatura, mas tem uns artistas aqui que eu sempre anoto, que eu gosto muito das artes e que, inclusive, depois seria bom eu parar um tempinho para poder copiar alguma arte deles, mas para poder absorver um pouco dessas formas que eles encontram ali, que seria muito legal. O primeiro deles, que é o Ares Colocontes, acredito que talvez seja o que eu mais gosto dentre todos, inclusive. A maioria desses artistas foi tudo indicação do meu mentor, né, no caso. E aí eu acabei pesquisando. No caso ele me indicou muitos, mas esses daí são alguns que eu gostei demais. Rodion Vlasov, acho que é esse daqui mesmo. Não, não é esse daqui não. Peraí. Rodion Vlasov. Aliás, é ele mesmo? Será? Deixa eu ver. Ah, caraca. Não, pera. Não sei. Ah, tem. Ó. Eu tenho uma listinha aqui com umas coisas anotadas. Ah, tem aqui, ó. Tipo essa arte aqui desse bicho aqui dele, que é muito maneira. É porque essas primeiras aqui não eram exatamente as que eu tava lembrado do cara. Mas eu lembro dessa arte aqui, que é muito boa. Tem. Putz, tinha mais algumas, tipo esse bichão aqui e tal, esse daqui. Tem umas artes bem fodas desse cara. Deixa eu pesquisar aqui. Tem. Jamie Beswarik. Acho que esse daqui talvez esse pack eu só encontro no Google. Cara, o nome desses caras são tudo complicado. Eu até anotei num post-itzinho aqui, fica do lado da minha mesa. Por isso que eu tô nessas dúvidas ainda. Porque eu tenho muito post-it aqui e de repente eu acabo olhando pro post-it errado, não sei. Mas aqui até o momento tá tudo certo. Esse daqui é um cara que ele trabalhou nos filmes, né, de Senhor dos Anéis, o Hobbit e tal, ele fez uns designs e é sensacional. Carlos Wanti, deixa eu achar aqui. Carlos Wanti.
aqui, tem uns bichos também muito doidos aqui. Belezura? Enfim, deixa eu dar uma olhada aqui. Tem um dele que é descanso de tela, passou aí rapidão. Putz, nem olhei, foi mal. Putz, eu pensei que Evolution Geek é sua empresa, mano. Conversei ontem com outro cara, então, meu Deus. Ai, caralho, não é minha não. É de outro cara. Eu tô fazendo uma parceria com ele. No caso, ele tinha começado bem antes de eu chegar, sabe? Eu entrei pra essa há pouquíssimo tempo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ele tinha começado, ó, foi em 2018. Daí ele tinha chego pra conversar comigo, pedindo alguns modelos e tal. Eu ia ver se rolava de vender o modelo pra alguma outra pessoa, enfim. Mas aí eu passei pra ele alguns modelos um pouco mais antigos, porque ele tava precisando de volume basicamente aqui. E aí eu senti uma certa dificuldadezinha pra poder lidar com algumas coisas, eu decidi conversar com ele pra poder dar um help, sabe? Porque eu pesquiso sobre essas questões de vendas, etc. Uma coisa que eu gosto também, né? Aí eu acabei decidindo abraçar um pouco dessa ideia, fiz uma parceria, rolou um monte de coisa durante a conversa e tal. E aí eu decidi testar isso aqui, e aí a gente começou a dar essa nova cara, né, pra Evolution. E desde então cresceu bastante e tal, cheguei com muita ideia. E eu espero que esse projeto dê certo, né. De qualquer forma, já valeu demais pra mim, porque ter atuado como diretor de arte dentro disso daqui foi uma coisa que também me deu um aprendizado. Foi legal porque eu também pude ajudar muitos artistas que acabaram me conhecendo. O Sérgio, por exemplo, é um dos que está lá no projeto. Foi muito legal passar um tempinho aí, passar os feedbacks para ele. Tem o... Pô, tem um monte de pessoas aqui. Eu não vou falar as pessoas um a um, porque de repente eu posso acabar esquecendo de algum deles e aí vai ficar feio. Enfim, mas é isso. Já pensaram em fazer campanha lá no Kickstarter? Lá tem muito lance de RPG. Não, eu particularmente não pensei. Talvez o meu parceiro tenha pensado, não sei. A maior parte das ideias que eu tive no caso para Evolution vieram mais no começo, porque depois a gente fica bitolado de serviço para fazer e acaba fugindo um pouquinho dessa questão de viajar numas ideias. Mas obrigado pela indicação, vou dar uma pesquisada assim. Vou anotar aqui da Kickstarter. Deixa eu ver aqui. Será que eu deixei alguma mensagem passar? Não deixei nenhuma. Mas enfim. Gente, tem mais alguma pergunta? Qualquer uma? Já tá quase dando 11 horas. Então, logo mais também eu vou fechar aqui a live. Mas eu tô contente. Deu pra falar bastante coisa aqui. Deu pra tirar bastante proveito. Foi bem legal até o momento. Mas se tiverem qualquer outra dúvida, acho que dá pra responder mais uma pergunta, hein? Então caprichem aí na pergunta. Que aí depois da próxima a gente já fecha. Beleza? Vamos aguardar aqui. Sejam criativos. Mentira, se tiver alguma pergunta besta que for, tá ótimo também. Pelo menos a gente desenvolve aqui um assunto. Deixa eu ver aqui. Pode? Peraí. Pode, manda aí, por favor. Deixa eu ver. Mas acho que agora já tá concluindo aqui, hein? Acho que já tiraram todas as dúvidas que tinham. Obrigado, eu vou abrir aqui uma nova guia, depois eu dou uma olhada. Fechou? Que interessante. Olha, um monte de coisa. Maneiro. Acho que eu já vi esse site aqui antes. Obrigado. Certo. Aguardando. Tá certo. Pessoal, acho que vamos fechar por aqui mesmo, tá? Foi muito bacana essa live, a gente conseguiu conversar bastante. Eu vou só dar uma divulgadinha aqui, fazer aquele merchanzinho de leve, né? Mostrar aqui o modelo de alguns dos alunos, que eles tiveram umas evoluções muito legais. Tipo, o Fernando aqui evoluiu bastante. No caso, ele fez parte dos testes, né? No caso, de quando eu tava mais querendo
ver sobre se eu tinha didática, se não tinha, algumas coisas para poder evoluir, para poder melhorar na minha didática, assim por diante. Esse daqui foi do Will, que fez a aula teste comigo. Em uma semana, cara, ele teve uma evolução gigante, pegou todas essas ideias aqui de anatomia. Ainda hoje ele continua evoluindo, que é muito bom. Estou aguardando para poder prosseguir com as suas aulas, Will. Enfim, tem o... Cadê ele? Ah, meu Deus. Ah, não tá aqui ainda do Henrique. Pô, cara, perdão, eu queria muito mostrar a sua. Eu vou ter que pesquisar aqui nas minhas imagens. Só um momentinho, eu vou pôr aqui na explicação, aqui onde estava no Photoshop, só para vocês não ficarem sem tela para ver. E aí eu vou procurar aqui nas minhas imagens o projeto do Henrique. Que aí eu pelo menos posso fuçar à vontade. Aqui. Deixa eu ver aqui. Será que está aqui? Nope, não está. Acho que está lá no Discord, né? Tenho quase certeza de que está no Discord. Bom, mas enfim. Tá certo. E acho que eu vou encontrar aqui, hein, galera. Vamos ver, vamos ver. Será que tá por aqui? Será que não está? Não, não está. Gente, perdão. Eu não encontrei aqui a imagem. Eu vou deixar aqui na cena da live. Não, quer dizer, não, aqui pra vocês poderem ver tudo aqui. E eu vou finalizar a live então por aqui. Foi mal aí, não consegui achar as imagens do seu projeto, mas eu vou pôr aqui no final. Eu vou editar esse videozinho, eu vou pôr aqui as imagens da sua evolução no finalzinho. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham aprendido muito com essa live. Tenham aproveitado bastante. Eu já vou saindo por aqui. Não se esqueçam daquelas coisas, né? Curtir, comentar, compartilhar e etc. E é isso. Um abraço, tenham todos uma boa noite e até a próxima.